Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha sem contudo melhorar, pelo contrário, indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. No versículo 34 fala assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos providenciou meios de nós vencermos qualquer dificuldade na nossa vida, sejam elas dificuldades espirituais, emocionais ou dificuldades físicas, sejam as dificuldades das circunstâncias que nós enfrentamos na vida, e não são poucas as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Deus providenciou meios para que você, para que eu, para que todos nós possamos ter vitória sobre todas essas dificuldades. Essa passagem mostra a história daquela mulher com fluxo de sangue ou hemorragia, mesma coisa, que já estava padecendo daquele mal há 12 anos. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela pensou: se eu tão somente conseguir tocar nas roupas dele, nas vestes dele, na túnica dele, eu serei curada. Então ela reuniu toda a sua força de vontade, foi até Jesus e tocou em suas vestes. E ao tocar em suas vestes, ela adquiriu a cura imediatamente. Então Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Veja o que a fé ela faz na vida do ser humano, que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa que a fé faz na vida de qualquer pessoa que ousa crer no Senhor Jesus Cristo. Eu costumo sempre pensar que se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Então a mesma coisa eu digo para você: se você perder a fé, você perdeu tudo, porque somente a fé te torna invencível. Talvez você ache que seja exagero da minha parte falar que a fé nos torna invencíveis, mas é uma verdade. É uma verdade. Você já viu uma pessoa que crê verdadeiramente ela desistir, apesar de todos os obstáculos à sua frente? Uma pessoa que verdadeiramente tem fé e uma fé verdadeira, ela não permite que o medo venha paralisá-la. Nenhum medo é possível, nenhum medo é capaz de paralisar uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que acredita em si mesma, uma pessoa que acredita em seu potencial. O que nos limita são os nossos pensamentos de incredulidade, eu quero que você saiba disso. O que limita o homem são os seus próprios pensamentos, são os fantasmas que o próprio homem cria na sua mente, fantasmas que não existem. São fantasmas que procuram barrar, tiram a energia interna da vida do ser humano, lançando ele em completo pessimismo, negativismo, tirando o bom ânimo do ser humano. Mas você já viu que o contrário disso acontece quando a fé verdadeira entra dentro do coração do homem? Você já viu que quando uma pessoa crê verdadeiramente, quando uma pessoa tem uma fé verdadeira em Deus, uma fé viva no Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, nada segura essa pessoa? Nenhuma barreira segura essa pessoa, nenhum pessimismo domina o coração dessa pessoa, simplesmente ela acredita. A pessoa que crê, ela nem sabe explicar como ela vencerá aquele obstáculo, ela simplesmente sabe que vencerá aquele obstáculo. Ela não tem ideia nem como começar a lutar e vencer aquele obstáculo, ela só sabe de uma coisa: eu não posso parar. Eu irei para frente e vencerei. De algum modo descobrirei um meio de vencer aquele obstáculo. De algum modo descobrirei um meio de vencer as montanhas de tribulação que se encontram à minha frente. Uma pessoa de fé, ela se torna totalmente invencível. E é um fato. Veja a situação desta mulher hemorrágica. 12 anos padecendo de hemorragia. De tempos em tempos, grande fluxo de sangue saía daquela mulher. Imagina a fraqueza daquela mulher. Imagina o abatimento físico daquela mulher, mas mesmo em sua fraqueza, porque a fé entrou dentro do seu coração, ela falou assim: eu vou até Jesus. Ela havia ouvido a respeito de Cristo, ela ouviu a respeito de Jesus, e então ela falou: eu vou até Ele, e eu vou tocar em suas vestes e serei curada. Tão somente tocarei em suas vestes e serei curada. Olha, irmão, se esta mulher reuniu com toda a sua fraqueza, ela reuniu a sua força de vontade. Isso é fé. Com toda a sua doença, com toda a sua fragilidade, ela foi até Cristo. Por que você também não possa ir?
não pode ir? Por que nós não podemos ir a Cristo, mesmo estando nós em fraqueza? Muitas pessoas falam assim, mas eu estou tão fraco para buscar a Deus. Essa mulher se encontrava bastante fraca e fisicamente. A fraqueza dela não era somente emocional, como pode ser o seu caso, mas era uma fraqueza física. A fraqueza física, você sabe muito bem que impede a gente de se locomover de um lugar a outro. Mas esta mulher reuniu toda a sua força de vontade, mesmo em sua fraqueza física, reuniu toda a sua força de vontade e ela cumpriu aquilo que ela havia designado em seu coração, aquilo que ela havia determinado em seu coração. Mesmo estando fraca, eu vou até Cristo, pensou aquela mulher. Mesmo estando fraca, adoentada, mesmo estando nas circunstâncias em que eu me encontro agora, eu vou até Cristo e vou tocar em suas vestes. E eu tenho certeza que serei curada. E a palavra de Deus fala que saiu virtude do corpo de Jesus para aquela mulher e ela foi instantaneamente curada. Então, será que você não pode fazer a mesma coisa? Será que nós não podemos fazer a mesma coisa? Eu repito aqui, falo novamente para você, aquele que perder a fé perde tudo. Aquele que não tem mais fé, ele perdeu tudo na sua vida, porque a fé é a única coisa que coloca o homem em pé. A fé é a única coisa que nos dá energia para continuarmos apesar de todos os obstáculos. As pessoas creem naquilo que eu vou te falar. Não vencem as dificuldades da vida, não porque as dificuldades são intransponíveis, não porque as dificuldades são impossíveis de serem transpostas, impossíveis de serem vencidas. As pessoas não vencem porque elas não creem, porque elas duvidam da providência de Deus, do amor de Deus. Elas não creem na palavra de Deus. Elas não creem no poder que Deus deu a elas de vencer todas as coisas. Mas a fé, ela torna uma pessoa invencível. Uma pessoa, diante de qualquer obstáculo à sua frente, quando acredita de verdade, quando crê de verdade, ela não enxerga a dificuldade à frente, ela enxerga o resultado que ela vai obter lá na frente. Uma pessoa que crê, ela não fica observando, ela não foca a sua visão no preço a ser pago para conquistar isso ou aquilo, no preço a ser pago para conquistar aquilo que ela deseja. Ela não olha o preço a ser pago. Ela simplesmente olha o resultado daquilo que ela deseja, porque ela simplesmente crê. Isso é fé. A fé, ela enfrenta o obstáculo. A fé, ela não dá atenção aos obstáculos. A fé, ela sente sim a dor, sente sim o sofrimento, mas ela não prende a sua atenção nem na dor, nem no sofrimento. Ela prende a atenção aonde ela estará lá na frente. Ela prende a atenção da pessoa, a fé prende a atenção da pessoa no resultado que ela deseja, e ela vai atrás deste resultado. Uma pessoa que desiste é uma pessoa que já abandonou a fé há muito tempo. Mas você pode ver que a verdadeira fé, quando entra no coração do homem, quando entra no coração da mulher, faz com que a mulher e o homem não desistam. A pessoa que tem fé, ela não desiste. A pessoa que tem fé, ela não desiste. Nós não podemos ser ingênuos e achar que a vida é um mar de rosas. Nós sabemos que há muitas dificuldades neste mundo, há muitas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, mas uma coisa nós temos que saber, que nós só venceremos tais dificuldades se nós enchermos o nosso coração de fé. E como nós enchemos nosso coração de fé? Como edificar a nossa fé? A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui nesse canal pregando a palavra de Deus para você. Pregando o evangelho para você. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você estará substituindo os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus. A palavra de Deus nada mais é do que os pensamentos de Deus ao seu respeito. Você sabe o que a palavra de Deus fala lá em Jeremias? Fala assim: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e de bem, para vos dar o fim que vós desejais. Olha que coisa maravilhosa, o pensamento que Deus tem ao seu respeito, ao meu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de satisfazer os nossos desejos em Deus. Então, essa mulher tinha um desejo, a cura. Essa mulher tinha um desejo, eu não sei qual é o seu desejo. Talvez seu desejo seja superar certas dificuldades na vida que você está julgando insuperáveis. Mas o segredo é você encher o seu coração de fé. A fé te mostrará o caminho para a superação.
A fé abrirá os teus olhos e te fará enxergar o caminho para você vencer qualquer obstáculo na sua vida. Lembre-se, lá em Hebreus 10:38, Deus ele fala, o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Sim, porque Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Retroceder aqui significa cair ou voltar à incredulidade. Então não seja uma pessoa incrédula, seja uma pessoa crente, uma pessoa que crê, uma pessoa que verdadeiramente confia em Deus e confia na sua palavra. Mas não esqueça de uma coisa, você quer edificar a sua fé? Busque-a através da palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor Deus. Procure ouvir a palavra de Deus. Procure ouvir o Evangelho de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Edifique a sua fé, fortaleça a sua fé e você será fortalecido. Enche o seu coração de fé e você não prestará atenção mais em dificuldade alguma. Por mais que você esteja sofrendo diante de certas circunstâncias, você olhará, você focará a sua visão aonde você vai chegar. Você focará a sua visão no resultado final, que é um resultado glorioso, um resultado de vitória na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos promete. Então enche o seu coração de fé. Nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece, como está escrito na palavra do Senhor Deus. Tudo é possível ao que crê. Não é isso que Jesus sempre ensinava? Tudo é possível ao que crê. Que essa palavra edifique a tua vida cada dia mais, que você enche seu coração dessa riqueza valiosa, desse recurso infinito e poderoso que Deus concedeu a cada um de nós, a fé, e você se tornará invencível. Fiquem com Deus.